Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4 e versículo 6. Enquanto você procura, eu quero nesta noite, nesta manhã, queridos irmãos, como nós estamos no horário pela manhã, se eu disser à noite, os irmãos entendem que quero dizer pela manhã. Nós sabemos que a nossa mente, ela é como um disco virgem, que tudo que se absorve se grava. Certamente possa ser que eu digo pela noite, mas entendendo que quero dizer pela manhã. Eu quero desta manhã louvar a Deus por esta oportunidade, por estar sendo mais um dia porta-voz da sua palavra. Eu quero louvar a Deus que também me acompanha, a minha irmã Eliane, que está ali em intercessão, a serva de Deus, que também prega a palavra do Senhor. Eu quero nesta noite, nesta manhã também, louvar a Deus pela vida da minha esposa, que não foi possível estar aqui por motivo de força maior, os meus filhos que também estão ligados. Ontem eu falei com o meu menor, o David, e ele disse: pai, você vai pregar que hora? Era algumas horas da noite e a gente estava orando. Eu quero também louvar a Deus pelos os nossos familiares, porque hoje nós moramos em São Paulo, mas nós somos pernambucanos da Gema, e estão ali o meu irmão, toda a família em jejum, em oração, porque nós estamos em uma batalha espiritual, como disse Paulo na sua carta aos Efésios capítulo 6. Eu quero desta manhã também louvar a Deus pela vida do pastor Reuel. Tivemos uma oportunidade ali singular e maravilhosa, ali no aniversário dele, onde Deus ali se fez presente. Louvar a Deus pela vida do nosso companheiro também, pastor Henrique Reame. Eu saudando esses dois arauto de Deus, eu estou saudando a todos os gideonitas que estão aqui e todos os servos e servas de Deus. Amém? Quem achou, diga amém. Livro de Zacarias, capítulo de número 4 e versículo de número 6, diz assim: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Repita comigo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Está muito fraco, diga comigo: nem por força, nem por violência, diz o Senhor dos exércitos. Sentei-o adorando a Deus, sentai-vos por favor, adorando a Deus e glorificando a Ele nesta manhã. Queridos santos de Deus que vieram nesta manhã para mais um congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que é o 35º congresso que Deus assim tem permitido nesta cidade, que é a cidade de Camboriú. Este texto que nós aqui acabamos de lermos, no livro de Zacarias, que está entre os profetas menores da Bíblia Sagrada, vai nos falar uma mensagem de despertamento espiritual.
Esse despertamento espiritual foi especificamente, simplesmente para um homem, para um profeta de Deus chamado Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi um dos profetas menores, não porque simplesmente eles tiveram menor importância no requisito espiritual, porque não profetizaram com um ministério tão longo como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como o próprio Jeremias. Alguns profetizaram há cerca de mais de 40 anos ininterrupto. E a Bíblia Sagrada nos diz que de repente este profeta, que está classificado entre os profetas menores e entre os 12 profetas, é o penúltimo profeta do Antigo Testamento, porque o próximo é Malaquias. A Bíblia diz que este profeta, por nome de Zacarias, ele foi contemporâneo de Ageu. Ageu nós conhecemos muito bem, porque Ageu foi o profeta que recebeu de Deus uma das mensagens mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus falou com Ageu, simplesmente Israel estava voltando do cativeiro por cerca de 70 anos, e estes 70 anos que Israel havia passado dentro da Babilônia, o povo estava voltando, o povo estava chegando sobre a liberação de um rei chamado Ciro. A Bíblia diz que Ciro simplesmente foi um rei persa, porque a partir do momento que ele entra na história e consegue entrar dentro simplesmente da Babilônia e conquistar a Babilônia, passa-se agora o reinado persa, e foi Ciro que Deus levantou neste período, para que o povo de Israel voltasse simplesmente do cativeiro. Ora, a Bíblia Sagrada vai dizer que este também, por nome de Ciro, simplesmente no capítulo 45 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus vai chamar no capítulo 45, versículo 1, Ciro de meu ungido, ou seja, Deus chama Ciro de meu ungido. Mas no capítulo 45 e versículo de número 2, Deus vai dizer para Ciro: eis que irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade, para que saibas. Ou seja, quando Deus vai falar com este homem por nome de Ciro, quem foi Ciro? Diz Flávio Josefa que Ciro simplesmente viu soar o seu nome pelo profeta Isaías por cerca de 10 anos antes dele nascer. Por quê? Porque simplesmente Deus é antes de todas as coisas. Ele conhece aquilo que vai acontecer, Ele conhece aquilo que simplesmente a cada segundo, minuto, hora, dia, noite vai passar na nossa vida. Ei, quem sabe você chegou aqui dizendo: aleluia, eu não queria que isto acontecesse na minha vida. Fica tranquilo, querido, porque Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, se não me foge da mente, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para que daqueles que foram chamados para o seu propósito. Ou seja, essa adversidade na tua vida, ela tem um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É glorificar o teu nome na tua vida e dizer: olha, eu cuido de ti, eu estou a trabalhar ao teu favor. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, quando levanta este profeta por nome de Zacarias, Zacarias contemporâneo de Ageu, simplesmente viveu na mesma época, e viveu época chamada pós-exílio. A Bíblia diz que este profeta por nome de Zacarias, só o seu nome tem um sentido espiritual. Por quê, pastor Davi? Porque todo nome que era dado simplesmente, aleluia, pelo filho de um judeu, era ligado simplesmente ao reino espiritual. Porque este nome era ligado ao reino espiritual, ou propriamente a Deus, porque a vida espiritual, ela é eterna, a vida carnal, ela é passageira. Ou seja, quem não lembra de Daniel no capítulo 1, quando seus nomes foram trocados, aonde era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e depois foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, estes homens simplesmente, aleluia, não conseguiram trocar os seus nomes, mas não conseguiram arrancar a convicção
aflição que havia dentro do coração de Daniel, porque o diabo pode até cortar a tua língua, o diabo pode até cortar a tua cabeça, como cortou a cabeça de João Batista e colocou numa bandeja de prata para ser apresentado, mas não conseguiu tirar de João Batista aquilo que ele acreditava e aquilo que ele pregou. O diabo não vai tirar o que Deus te deu. Glória, 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 glória. Glória. A palavra Zacarias no hebraico significa aquele que se lembra. Por quê, pastor? Porque Deus se lembrou do seu povo. Ei, Isaías capítulo de número 49, versículo de número 15. Pode uma mãe se esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre? Eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus está te dizendo: olha, sabe qual é simplesmente o maior sentimento na terra? É de uma mãe, porque jamais a probabilidade é mínima para ela se esquecer do seu filho, mas se essa ainda se esquecer, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Zacarias com o nome, aquele que abraça, ou o Senhor, perdão, o Senhor lembra, ou Jeová lembra, no hebraico, simplesmente queria soar no sentido espiritual, no momento em que o povo estava vivendo. A Bíblia diz que Zacarias simplesmente foi filho de Baraquias. A palavra Baraquias no hebraico significa o Senhor abençoa. Vamos fazer uma junção agora. O Senhor lembra e o Senhor abençoa. Ou seja, da forma que Ele lembra, simplesmente da mesma forma também Ele abençoa. Porque quando diz o texto que Ele lembra, é no sentido de fazer alguma coisa pelaqueles que estão esquecidos. E quem sabe tu estás esquecido pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu amigo, pelo teu pastor, pelo teu presidente. Quem sabe tu estás esquecido simplesmente por alguém que está de lado de você, ou que faz parte da mesma família, que mora dentro da tua casa, que mora na tua rua. Mas não importa, se aquele que criou os céus e a terra não se esqueceu de você, a vitória é certa. Glória, glória. Mas esse profeta também tem algumas qualidades. Qual é uma das qualidades desse profeta? A Bíblia diz que ele é filho de Ido. Ido é sacerdote. Está escrito simplesmente no livro de Neemias, capítulo de número 4, capítulo de número 12, versículo 4 e versículo 16. Diz que ele é da linhagem sacerdotal, é da linhagem nobre. E Deus muda Deus muda simplesmente as circunstâncias que seria ele, como da família sacerdotal. E também simplesmente seria aquele que estava apontado para ser sacerdote. Deus chama ele para ser profeta. Por que, pastor Davi? Porque Deus, ele faz o que ele quer, da forma que quer, do jeito que quer. Ei, teu futuro, teu destino não está na mão de alguém. Teu futuro, teu destino não está na mão de pessoas que talvez não vá com a tua cara e disse alguma coisa de você. Teu futuro está na mão de Deus. O futuro desta obra missionária não está na mão de alguns que não gosta, que não acredita e que talvez não aprecie. Esta obra está alicerçada em Deus, e tem homem de joelho. Aramantarai, huracão é séria. Por que, pastor Davi? Porque está escrito lá em Isaías, capítulo de número 53 e versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que é que ele está dizendo? Ainda antes que o dia fosse formado, eu sou.
sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Mão, 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 glória, glória. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. O que é que ele está dizendo? Decidindo fazer eu, decidindo trabalhar eu, decidindo executar eu. Quem é que pode impedir? Oh glória, deixa eu ver quem acredita. Quem acredita pode levantar a mão. Dá um glória para Jesus, dá um glória para Ele. Abre a tua boca para adorar. Ei, Salmos de número 81, verso 10 diz: foi eu que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu a te encherei. Te encherei. Quem é que vai te encher? Deus. Quem está preocupado em te encher? Deus. Quem te trouxe aqui hoje para te encher? Deus. O Senhor lembra? Diga comigo: o Senhor lembra. O Senhor abençoa. E o Senhor, além de lembrar, abençoar, o Senhor faz no tempo certo. Porque a palavra idur, que é o simplesmente o pai do pai de Zacarias, é, aleluia, o Senhor, aquele que abençoa no tempo certo. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tempo certo, ou seja, há 3 junções que simplesmente traduzida ao hebraico quer nos falar muita coisa. Porque o avô de Zacarias, chamado Ido, quer dizer tempo certo. Por que, pastor Davi? Porque tudo acontece no tempo certo. Ei, tudo acontece no tempo certo. Ei, escreveu o sábio Salomão no seu capítulo de número 3 do livro do Eclesiastes, que era o seu último livro, porque ele já estava com seus cabelos grisalhos, e ele vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Ou seja, ei, ele está dizendo: você não pode dar um passo simplesmente se o tempo não permite para você dar um passo. Você não pode fazer se o tempo não permite você fazer. Ei, aguarda, porque quem manda no tempo é Ele. Quem dá ordem ao tempo é Ele. Quem proclamou o tempo da tua vitória foi Ele. Você lembra de Sara? No capítulo de número 18, Deus vai falar com ela, porque 3 anjos vai na sua casa. E uma das coisas que ela fez foi sorrir. Aquele sorriso significa o sorriso da incredulidade, porque existem vários tipos de sorriso. Eu já recebi algum sorriso desse. Quando eu contei alguma coisa na minha vida, alguém colocou kkk, porque é o sorriso da incredulidade. Mas Abraão também havia sorrido. Mas como Deus simplesmente, aleluia, não se deixa escarnecer, nem perder a oportunidade, o que é que Deus faz? Deus pega aquele nome chamado riso e diz: eu vou te dar um filho por nome de Isaac, que o nome dele será riso, para tu lembrar, para que simplesmente quando tu ouvires a voz da palavra do Eterno, tu não mais rir, mas acreditar, mesmo ainda estando com 99 anos, o teu esposo, e tu com 90 anos. Ei, não me importa o que você já viveu nesta vida, o tempo e a hora é de Deus. Eu quero ver você adorar. Eu quero ver você adorar. Eu quero ver você adorar. Porque tem gente que adora quando tem muitas pessoas.
Tem gente que adora quando o pavilhão está lotado. Tem gente que adora quando alguém está olhando para ele. Ei, simplesmente você não é adorador ligado a ninguém ou a alguém, porque está escrito em João capítulo de número 4 e 23 que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Oh glória, oh glória, oh glória. O Pai procura, então Ele está procurando. Zacarias viveu. Mas falando de tempo, Deus fala com esta mulher. E o anjo vai dizer, no capítulo 18, verso 14, de Gênesis: e Sara, tua mulher, terá um filho ao tempo determinado. Mas esse profeta, além dele ter essas características, ele também é um profeta messiânico. Você lembra que Jesus entrou dentro de Jerusalém, no jumentinho, filho de uma jumenta? Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz que ele profetizou isso. Ele profetizou também, lá em 26 de Mateus, quando Judas trai o Senhor, simplesmente por algumas moedas, e ele vai dizer que é 30. Ele também profetizou acerca, quando Jesus estava na sua última, simplesmente uma das últimas aparições entre eles, antes de ser glorificado. A Bíblia diz que ele disse: este é o novo testamento do meu sangue. Ele havia profetizado também o sangue do Cordeiro, ou seja, ele é um profeta também messiânico. Ou seja, a importância desse profeta é algo tremendo. Além dele ser um profeta messiânico, ele é um profeta apocalíptico, ou seja, é um profeta escatológico, é um profeta que fala das últimas coisas. Ele teve 8 visões da parte de Deus. Ele teve 8 visões que mostrava carro, que mostrava soldado e coisas parecidas. Simplesmente Deus querendo falar com o seu povo de forma figurada. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esse profeta, ele como sendo contemporâneo de Ageu, qual foi o propósito de Deus ter levantado ele? Porque, querido, Deus não levanta quem sem propósito, sem finalidade. Deus não simplesmente levanta ninguém se não tiver um propósito. Sabe qual foi o propósito de Zacarias? Foi dar continuidade àquilo que Ageu ia parar, ou aquilo que Ageu havia começado. Sabe por quê, pastor Rami, pastor Reuel? Porque a gente cansa, porque a gente se fadiga. Ei, o meu tempo vai passar, o teu vai passar. Deus, aleluia, vai levantar alguém para substituir a mim e a você. Por quê? Porque simplesmente como aconteceu com Josué em relação a Moisés, ou com Moisés em relação a Josué, quando a Bíblia diz que Deus o levantou, aconteceu aqui. A Bíblia diz que ele vai simplesmente profetizar. Para quê? E para quem? E com qual objetivo? Esse profeta tinha que profetizar. Para quê? Simplesmente para o povo se fortalecer, porque o povo volta do cativeiro por permissão de Ciro. O cativeiro durou 70 anos. Começou no ano de 606, acabou em 536. Quando acaba em 536, a Bíblia diz que Ciro dá uma ordem: volta 50 mil judeus. E os 50 mil judeus que voltaram tristes. Por quê, pastor? Porque eles não tinham o seu principal, eles não tinham um templo para adorar. Aquele templo de Salomão, aonde a Bíblia diz que Salomão orou no primeiro livro da Crônicas, capítulo 7, versículo 1, e a glória desceu, havia sido destruído por Nabucodonosor na sua terceira vez, com a invasão, aleluia, a Jerusalém. Ei, mas não importa, Deus já havia profetizado em Ageu 2, versículo de número 8, versículo 2 e 8, ele vai dizer assim: meu é a prata, meu é o ouro. Porque ele diz que meu é a prata e meu é o ouro? Porque o povo está dizendo: a gente não constrói templo porque não tem dinheiro, a gente não constrói
templo porque o dinheiro acabou. Ele está dizendo: meu é a prata, meu é o ouro. Porque ele disse que meu é a prata e meu é o ouro. Era que ele estava dizendo: eu não trabalho com ouro, eu não trabalho com prata, eu trabalho com fé. 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 Por quê, pastor? Porque uma certa vez os fariseus chegaram até Jesus e disse: olha, tu não paga imposto, teus discípulos não pagam imposto. Simplesmente ele, para não desejar ou não dever algo a alguém, sendo dono de todas as coisas, para que alguém o falasse ou o acusasse, ele disse: vem cá, um dos discípulos chama ele e diz: olha, vai simplesmente ao lugar mais próximo onde tem água, e vai e traz um peixe, e na boca desse peixe tem uma moeda. Mas pastor Davi, aleluia, simplesmente o peixe é, aleluia, um banco central para guardar dinheiro. Não importa, quando a fé é acionada, o dinheiro chega. Quando a fé é acionada, o dinheiro aparece de onde? Glória, 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 glória. Deixa eu te falar uma coisa. Deus levanta ele. Deus dá uma visão. E olha a palavra do Senhor para ele, para a gente entrar na conclusão do que não começamos. Capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Tem gente que quer fazer a obra pela força, é pelo Espírito. Tem gente que quer convencer as pessoas pela força, é pelo Espírito. Porque ele disse em João: quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é pelo Espírito. Essa obra, quem levantou foi o Espírito. Quem te trouxe para este lugar, para simplesmente participar deste congresso, foi o Espírito. Quem levantou você na tua casa, foi o Espírito. Quem levantou você na tua igreja e querem te parar, foi o Espírito. Quem está no domínio da tua vida é o Espírito. Quem fala contigo é o Espírito. Quem se manifesta nesta manhã é o Espírito. Quem está no controle e não passa nada desapercebido diante dele, porque ele é o Espírito. Ele faz como ele quer, porque ele é o Espírito. O Espírito que manda, o Espírito que supre, o Espírito que levanta, o Espírito que abate, o Espírito que exalta, o Espírito que alegra, o Espírito que renova, o Espírito que batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito que traz alegria, o Espírito que tira a tristeza, o Espírito que tira a preocupação, o Espírito que abre a porta, o Espírito que fecha a boca dos adversários, o Espírito que fecha a boca dos fofoqueiros, mentirosos e caluniadores. É o Espírito que está na frente, é o Espírito que está no meio, é o Espírito que está na casa, é o Espírito que está no controle. Fica de pé, fica de pé. Glória, glória. Eu estou sentindo ele, eu estou sentindo ele desta manhã, eu estou sentindo ele, eu estou sentindo ele. Oh glória, oh glória, oh glória. Há 9 anos atrás, eu prego desde os 15 anos de idade, e um dia ele disse: vai embora para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigo para fazer uma agenda para mim, ou simplesmente o abençoar, porque coisa boa é ter amigo, e eu tenho, glória a Deus. E
de repente eu lembro que a minha esposa estava no Pernambuco. A minha esposa estava no Pernambuco. O lugar que me deram para morar foi debaixo de uma escada. Eu fiquei 3 meses ali. Eu fui a um monte 40 dias, 2 horas de pé, porque eu sou pernambucano. Eu sei o que é ciclo de oração. Eu sei o que é andar de 3 horas simplesmente consecutiva para ir a um ciclo de oração. Ei, querido, e eu lembro que eu ia ao monte ali orar para falar com o papai, e ele disse a mim: pregue. Eu disse: eu não tenho condição, minha esposa está lá, a minha sogra disse que eu não ia mais buscar ela e meus 2 filhos. Passa-se alguns meses, aleluia, e de repente eu disse: Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Está eu e os discípulos lá no capítulo 14, segundo escreveu o evangelista Mateus, quando no verso de 22 que ele diz: prossegue, porque daqui a pouco eu acompanho vocês. E foi orar, e chegou na 4ª vigília, pastor Reuel, de 3 a 6 horas da manhã. Ei, quando eu estava ali, de repente, aí eu fui falar com Deus. 1 mês se passa, 2 meses se passa, 3 meses se passa. Eu disse: o vaso não aguenta mais, Jesus, eu preciso da minha costelinha. Aí de repente eu fui pregar numa igreja. Alguém me convidou e disse assim para mim: eu gostei de você, você é pernambucano, canela de fogo. Aí eu vou te convidar, você vai pregar na minha igreja no domingo, o pastor vai te receber. Quando eu cheguei, antes da metade do culto, o pastor simplesmente parou tudo. Antes da metade do culto, ele diz assim: irmãos, hoje eu estava almoçando com minha esposa, e de repente, aleluia, Deus falou comigo que eu tinha que dar uma oferta para alguém. Ele pegou uma envelope, aleluia, que estava no seu bolso. Não era envelope da oferta, simplesmente, aí eu estava sentado no púlpito, ele me deu aquela envelope e disse assim: isso aqui é para você. Me colocou de pé diante da igreja. Deus falou comigo e eu tive uma revelação contigo. Ele não sabia, aquela envelope era para trazer minha esposa, que estava 3 meses simplesmente lá no Pernambuco, e ela veio de ônibus, porque, aleluia, foi através dali que Deus começou, aleluia, a abençoar e abrir a porta. Aí eu disse: agora eu vou trabalhar. Ele disse: não, eu te chamei para pregar, eu te chamei para ganhar alma. Aí ele de repente disse assim para mim: quando simplesmente eu te chamei para ganhar alma, eu fui trabalhar. Existe um produto que é chamado Herbalife. Eu sou vendedor nato, e desde criança eu fui vender. Em vez de ganhar dinheiro, pastor, eu fiquei devendo. Aí Jeová disse: está vendo? Eu mandei você vender, aleluia, não, eu mandei você pregar minha palavra. Eu disse: agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou ganhar alma, agora eu vou fazer. Glória, glória, glória. E 9 anos se passaram, e eu estou aqui dizendo que Ele faz, que Ele opera, que Ele trabalha, que Ele muda. Amém. Pegue na mão do teu irmão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Ei! Quem usa é o Espírito. Porque Pedro era covarde. Em 2 de Atos, ele se levanta como arauto, se posiciona. Por quê? Porque em 2 de Atos, e primeiro diz que o vento era veemente, impetuoso, para se cumprir o que Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe para onde vai nem para onde vem. Mesmo assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Só que para eu orar para você, eu quero ver você dando glória a Deus. Se você está com a boca fechada, até de mim simplesmente não traz a mim motivação para orar por você. Então faça eu ser um pregador motivado. Então começa a abrir a tua boca aqui nesse pavilhão. Começa a abrir a boca. Eu tenho menos de 1 minuto para orar por você. Alguns segundos. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Adora, adora que Ele enche, adora, adora, adora que Ele enche. Dá glória aí, dá glória aí, dá glória aí. Vai dando glória, vai dando glória. Porque quem está aqui é o Espírito. Dá glória, exalta, da glória, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando a Ele.